longevidade excepcional e as novidades da Maturifest. Quem nos antecipa é a jornalista, palestrante, mochileira, especialista na tribo 50+, aí a nossa correspondente na Europa, Silvia Triboni. Como vai, Silvia? E nos fala de onde? Oi, Cris, tudo bom? Eu estou aqui em Lisboa, né, na minha terra portuguesa, muito feliz. E contigo, tudo bem? A pergunta que não quer calar, nós queremos saber o que foi a Maturifest. Tu que participasse como entusiasta, palestrante, ativista. Cris, eu sou, né, super fã da Maturi, onde sou colaboradora, né, como jornalista e também na parte de convidar palestrantes até internacionais, né, como ano passado, convidei Chip Conley para a Maturifest 2021 e foi excelente. E este ano, a Maturifest, que ocorreu de 17 a 20 de agosto agora, essa festa anual, eu posso dizer que foi grandiosa. Ela existe todos os anos, é uma festa anual da Maturi, não é? Quem não sabe, essa startup que trabalha não só a empregabilidade das pessoas 50 mais, mas como também o desenvolvimento estrutural das empresas nas áreas de liderança, nos seus RHs, quanto aos benefícios das equipes intergeracionais, que é isso, né? Toda a equipe formada com colaboradores jovens e os 50 mais são equipes de excelência, ou seja, bons resultados para as empresas. E a Maturi não deixa de fazer essa festa anual, é uma festa, mas com muito aprendizado, muitas oficinas para capacitar, né, os 50 mais em várias áreas, empreendedorismo, nas redes sociais e tudo mais. E esse ano foi grandiosa, por quê? Tá? Já, né, depois de muitos anos, híbrida, não é? Foi presencial também em São Paulo, né? E com a possibilidade também online. Eu aqui de Portugal, né, tive a alegria de não só participar, como também de entrevistar uma pessoa muito especial. Já vamos entrar na pessoa especial, que é o professor Gianni Pes, cofundador da Bluzones, regiões onde as pessoas vivem além dos 100 anos com muita saúde e bem-estar. Como foi a entrevista, Silvia Triboni? Ai, Cris, bom, nós tivemos já um encontro que eu falei, né, das Bluzones e da entrevista que eu fiz com o professor GNPs na Sardenha o ano passado. Pois não é que nós convidamos ele para participar da Maturifest e ele aceitou? Quando eu digo nós, sou eu e o Morris Litvak, que é o fundador da Maturi, né? E ele é uma simpatia, né? É uma simpatia e um estudioso constante da questão do envelhecimento saudável. Ele foi o que investigou primeiramente a Sardenha, no tocante aos centenários saudáveis e ativos, e depois ele e o professor Michel Pollan, o outro cofundador das Bluzones, também verificou lá essa realidade dos centenários longevos, dos centenários saudáveis e ativos nas outras Bluzones do mundo. Então, imagino que foi na Maturifest, né, essa minha alegria de tê-lo lá conosco, né? Perguntei não só da trajetória de trabalho dele, como quis saber da realidade, por exemplo, da Sardenha hoje, porque essa investigação tem mais de 20 anos, Bluzones existem há mais de 20 anos. Então, será que os centenários daquela época estão da mesma forma ativos? Não só de lá, né? Nós temos a Bluzone do Japão, da Grécia, Costa Rica. Então, perguntei a respeito da Sardenha, né? A realidade lá com relação a isso, uma questão fundamental, pelo menos para mim, porque, veja, quando falamos disso, falam muito de receitas das Bluzones, que envolve a alimentação, a atividade, a vida social, e é claro que eu quis saber dele, que é um investigador, o que é aconselhável para nós não só fazermos, como pararmos de fazer. Não é? O que, na opinião dele, que é médico, é um especialista não só na questão demográfica, mas também na questão nutricional, ou seja, é o
a autoridade nisso, né? Então foram perguntas muito interessantes, que eu gostei muito, é lógico, eu formulei, ele gostou bastante, e as pessoas gostaram muito. E eu quero enfatizar, viu, Cris, que tudo isso, como os palestrantes internacionais, né, além do professor Gianni Pesa, Maturifest, teve o José Carreira, aqui de Portugal, que trabalha a questão do stop idadismo, do preconceito etário. Tivemos outras personalidades, como atores conhecidos nossos, né? Jornalista, Carlos Tramontina, que todos conhecem. Tivemos a Zezé Mota, Luísa Brunet, olha só, Ari Fontoura, isso das celebridades. Foi muito interessante, Cris. Silvia, o que o professor Gianni nos compartilhou conosco em relação às mudanças das Blue Zones? Então, bom, primeiro, quando a gente pensa nessas pessoas, 100 anos, vamos lá, há 20 anos atrás, a realidade era diferente. Primeiro, a industrialização não era tão grande. Então, em primeiro lugar, o trabalho, né? Muitos pastores na região da Sardenha. Tá? Então, só o fato de subir e descer montanha, pastoreando as ovelhas, era caminhada de 30 quilômetros. Hoje isso já não é assim. O nosso estilo de vida mudou. Tá? Não é só a questão tecnológica, que é lógico, a maioria dos centenários já tem também um celular na mão, vai. Isso não é a questão. A questão é a necessidade, né, das caminhadas, por exemplo, já é outra. Já é outra. Não significa que não, né, nós sabemos ainda de locais hoje com grandes concentrações de centenários. E a Itália na Europa é o país hoje com o maior número de centenários. Passou a França, que estava em primeiro lugar, tá a disputa, França e Itália. E aí, então, são regiões, normalmente, onde eles ali têm uma qualidade de vida boa nessa questão do movimento, não necessariamente pastoreando ovelhas, tá? Mas o mais importante é, de alguma forma, não ter a influência, por exemplo, com relação à alimentação, que muitos partem para o fast food. Tá? Então, alimentação saudável. Isso daí, nessas regiões, como eu falei, da Itália, que eu até já estou com vontade de visitar essas regiões, viu, Cris? Tá? Onde existem pessoas com mais de 100 anos, tá? E não necessariamente pastoreando ovelhas, para descobrir o que fazem por lá. Mas a questão, então, dessa movimentação, dos exercícios físicos, é algo que realmente mudou. No Japão, por exemplo, em Okinawa, se fala muito mesmo da mudança do estilo de vida, né? E sem falar, né, Cris, que a fama das Blue Zones levou muito turismo para esses lugares. E a gente sabe o que acontece com, né, o overtourism. A gente vê isso constantemente. Ontem mesmo eu vi um documentário falando de Veneza, né, o lado nocivo para os habitantes. Por um lado, vai muito dinheiro, por outro lado, afasta os habitantes naturais. E aí o envelhecimento muda. Porque um dos fatores do envelhecimento positivo e saudável são os relacionamentos sociais, não é verdade? Perfeito, Silvia. Esse assunto, nossa, poderíamos conversar com ele o programa todo. Mas vamos, então, agradecendo a tua presença no De Bem com a Vida e desejando que o nosso público possa, sim, comemorar os 100 anos de vida com muita saúde, recomendando que tenha bons relacionamentos. Um abraço, Silvia Triboni. Obrigado pela presença no De Bem com a Vida. Muito obrigada.